janeiro, e 7 de janeiro daqui a pouquinho está batendo na nossa porta, né? Frustração com o ano que passou e sonhos para o futuro. Como é que a gente controla toda essa ansiedade, Luquinha? Pois é, a gente vai conversar e você pode abrir o coração pra gente, que a gente quer entender, né, Sol? Aquilo que não deu muito certo no passado e que às vezes pode afetar o nosso futuro também. Dr. Davi de Souza Lima, ele que é médico psiquiatra e vice-presidente da Associação Paulista Regional de Medicina. Dr. Davi, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse dia pertinho do Natal. Obrigado, Solange. Obrigado, viu, Lucas? Eu que agradeço o convite aí. Bom, antes a gente orientar o pessoal de casa, a gente, como o senhor sabe, né, já é da família Falando Nisso Band, tem a enquete, né, Luquinha? Pois é, que você participa pelo @Falando Nisso Band. 2 perguntinhas para você. Você acredita que 2022 será um ano melhor para você? 70% dizendo que não. Nossa. Ó, pessimismo aqui, né? Outra perguntinha. Você se sente feliz com o que viveu em 2021? 52% dizendo não, Sol. Então vamos mudar esse quadro aí. Doutor Davi, a pergunta é, a gente falou de ansiedade, de frustração e de sonho. Aquele sonho não realizado pode gerar frustração e os dois juntos podem gerar aí ansiedade? Pode gerar ansiedade, sim, porque a ansiedade está muito ligada a essa expectativa que a gente tem, né, de que algo aconteça, e muitas vezes aparece uma série de sintomas físicos e mentais se a gente fica muito preocupado ou cria uma expectativa muito grande em relação a algo. Então, quando você não consolida algo que você gostaria muito, isso gera uma frustração muito grande e gera um mal-estar dependendo do valor que aquilo tinha para aquela pessoa. Então, é importante lidar. A gente não trata isso também, só vai acumulando e o coração pesa muito, né? Parece que tem povo fala, o pessoal participando, é a Rosa de Caraguatatuba comentando só o que ela quer pro ano que vem. Vamos ver. Oi, Sol, oi, Luquinhas, eu tô aqui com a Rosa de Caraguatatuba e eu sei que para 2022 ela tem alguns sonhos bem especiais. Ô, Rosa, qual que é o seu maior sonho pro ano que vem? Olha, não é só o meu sonho, eu quero esse sonho para todo mundo, né? Sem pandemia. Com muita saúde, com muita paz, com menos violência, com mais amor e mais tolerância. Eu acho que esse é o sonho de todo mundo, viu? Será que vai ser realizado, gente? De volta com vocês aí no estúdio. Obrigado, Mica. Um beijo, minha linda. Pois é, e aí, doutor, quando a pessoa quer tanto... E não tem um controle, né? Não Por tem. exemplo, a gente quer que a pandemia acabe, todo mundo quer. Aí surgiu a Ômicron, a gente fica com medo de surgir uma outra também, né? E a gente não tem controle disso, né, Sol? Não tem. A gente quer que acabe, mas não depende tanto da gente. Né? Fazer a sua parte. Mas se aparece uma coisa nova aí. Que nem apareceu a H3N2, a gripe. Isso mesmo. Ela não tinha nada que tá aqui, é só o ano que vem a vez dela, e ela tá aqui. E aí, doutor? Não, essa é uma discussão que tem dentro da psiquiatria, né, da questão do controle, né? Se a gente for fazer uma reflexão mais aprofundada, vai acontecer daqui 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Então a gente tem que lidar, a gente lida com probabilidades, na verdade, né? Agora, o fantástico, né? Se a gente pudesse ter a pandemia acabasse, seria muito bom. Mas, na realidade, isso não vai acontecer o ano que vem, acabar a pandemia. O vírus está aí, então a gente tem que tomar todas as medidas, como o Lucas falou, principalmente usar máscara, distanciamento social e, principalmente, as pessoas se vacinarem. Isso é fundamental. Presentinho do Papai Noel pede máscara. Dá tempo ainda, Luquinha, de comprar máscara de presente. É tão simples, né, Sol? A gente não vai cansar de falar, viu? A gente não vai cansar de falar. Mas é tão simples para a gente resolver e fazer a nossa parte. Eu acho que até fazendo a nossa parte, doutor, tira aquela ansiedade, né? Exatamente. Que a gente sabe que está contribuindo para tudo acontecer e dar certo. Exatamente. Doutor, continua aqui com a gente. Luquinha também está aqui, você está aí, eu estou aqui, está todo mundo aqui. Israel Goldenstein está aqui também, que a gente vai acionar agora Israel para uma boa tarde, Israel Goldenstein. Num cenário diferente, né? Tudo bem, Solange? Boa tarde para você, para o Lucas e para quem nos acompanha agora, pertinho do Natal, hein, Solange? Pois é, Israel, dá esse toque pra gente, toque de segurança para quem ainda vai fazer compras pela internet, né, Luquinha? Vamos lá, Solange. Quando o assunto é segurança no mundo online, os brasileiros vão mal. Olha só, os nossos hábitos são os piores em pesquisas. A gente vai conferir agora na reportagem. Nas redes sociais é bem comum encontrar amigos que compartilham a própria localização. Pode parecer inofensivo, mas esse é um hábito perigoso. Pode inclusive incorrer, né, em
crimes mais graves, né? Então, uma vez que as pessoas sabem a sua localização, ou eventualmente essa localização chega até um criminoso, isso pode incorrer em sequestro ou eventualmente ao roubo da sua casa. Mais da metade dos brasileiros se dizem preocupados com essa segurança online. O problema é que só 20% conhecem as ferramentas para se proteger. Um desempenho baixo, de acordo com uma pesquisa que fez uma comparação entre 150 países. O que falta no brasileiro ainda é a profundidade, né, do conhecimento sobre o tema cibersegurança, né? Então, quais golpes que acontecem, né, como se prevenir, e principalmente sobre justamente as rotinas e os hábitos, né, para se ter uma navegação mais segura. Além de evitar o compartilhamento de localização, outro bom hábito é configurar cada aplicativo para reduzir ao máximo os dados que podem ser acessados e evitar vazamentos. Também é importante ler os termos de segurança das plataformas, coisa que quase ninguém faz. Não tenho o hábito de ler nenhum termo. Não, infelizmente não tenho esse hábito de clicar nesses termos aí para ler, não. Os termos? Não. É onde que a empresa ela fala, né, quais dados que ela vai capturar, né, nesse processo, para quais finalidades ela vai utilizar esse dado, né? Foi justamente por conta de dados vazados que o Guilherme caiu em um golpe muito bem planejado. Eu recebi um link como se fosse de um familiar meu, estava até com o nome inclusive, falando de uma viagem que a gente vai fazer. E quando eu cliquei no link para ver, estava falando que tinha encontrado um local para a gente ir. Roubaram todas as informações do meu cartão. Demorou quase um mês para conseguir resolver toda a situação. Pois é, Luquinha, a gente não pode ganhar isso de presente de Natal, E né? geralmente a gente aceita esses termos porque a gente está com pressa, né? Então a gente é assim, a Sol tem, o Israel tem esse aplicativo, eu vou ter também eles. E a gente não percebe, não lê mesmo, uma boa dica, né? A gente sabe que está todo mundo procurando emprego. Tá. Agora eu quero saber se tem ou não tem emprego, Israel. Onde tem emprego? A gente mostra para você, existe um setor cheio de vagas e com pouca mão de obra especializada, o da tecnologia da informação. O repórter Lauro de Freitas vai mostrar para a gente e você confere a partir de agora. Terminar um curso e não conseguir emprego na área é um dos grandes medos de qualquer estudante, mas não dos alunos de tecnologia da informação. No Senai de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, muitos recebem propostas antes mesmo de se formarem. A área de TI hoje, ela avança em vários segmentos, em vários outros setores, dos quais antes ela não tinha nenhuma relação. Você vai fazer uma compra, você vê um totem onde você faz a sua compra ali. Aquilo ali, a TI está envolvida. Um novo estudo da Associação das Empresas de TI aponta que até 2025 serão criadas no país quase 800 mil novas vagas no setor. Só que cerca de 530 mil delas podem não ser preenchidas por falta de mão de obra qualificada. Para suprir a demanda, a associação sugere que instituições de ensino ofereçam disciplinas de TI para estudantes de outros cursos. Ao entrarem em ciências, engenharia e matemática, ter uma formação específica dentro da área de tecnologia e com isso, com 6 meses, por exemplo, já se poderia ter acesso a um bom trabalho. O salário médio de quem trabalha com TI no Brasil é de cerca de R$5 mil, mais que o dobro da remuneração média nacional. Patrick tem só 21 anos e já recebeu propostas até da Europa. Pretendo focar muito em desenvolvimento de sistemas, né? Que é a área assim, que eu tenho paixão, né? Muito legal. Então a gente está vendo, Luquinha, né, Israel também, que não falta mão de obra. Quer dizer, que não faltam vagas, mas faltam mão de obras especializadas. Né? A pessoa se preparar, né, Israel? Para ter, quando tiver a oportunidade, estar ali preparado e tem a oportunidade. Exatamente. Vamos estudar aí, vamos preparar, fazer cursos, que é muito importante. Obrigado, viu, Israel? Valeu, Lucas. Solange, daqui a pouco eu tô de volta aqui no Falando Nisso. Exatamente, porque a gente vai mostrar como está a nova versão da vacina Coronavac, né, Luquinha? Que deve ficar pronta em 3 meses. Eba! A gente já volta. Os beneficiários são as pessoas do Bolsa Família. É uma perseguição impressionante. Primeira aplicação da vacina contra o coronavírus. Com a saída das tropas americanas, os senadores continuam com a análise de dados. Ficaram muito assustados com a intensa troca de tiros. O verdadeiro absurdo. 2 hospitais públicos registraram um surto de casos de Covid. Está com os olhos bem abertos. Que a gente ajuda você.
Vamos falar de bolsa. Inflação oficial registrou o menor número de internações do ano. é só no nosso. Tem aí o povão reclamando, Latino. Tem que ter uma solução para isso aqui. Vamos ver. Band Vale, música e informação. Na maior cobertura do rádio regional, pro Vale do Paraíba, sul de Minas, sul Fluminense e litoral norte. Band Vale. Todos os dias a Band Vale traz as melhores dicas para sua viagem com Ricardo Freire. Boas-vindas a bordo. Vai por mim. Em viagem, o ideal é ir fora de férias e feriados. Na Band Vale, você tem as informações sobre os principais caminhos profissionais com Vicky Bloch. A gente é gregário e quer ficar junto com o outro, quer saber como é que faz, tá inseguro porque não sabe se está dando a melhor solução. Também fica por dentro das principais dicas culturais da região. Serão diversos dias de shows, contação de histórias, teatro, atividades. E ainda dicas de saúde para o seu bem-estar. O médico... Quinta-feira, estamos aí quase batendo no Natal, tá pertinho, né? E a gente está recebendo hoje o doutor Davi Souza Lima, que é médico psiquiatra, vice-presidente da Associação Paulista de Medicina na regional aqui de São José dos Campos, falando aí sobre frustrações com o ano que passou. Muita coisa que você quis realizar, eu também escrevi uma capivara, viu, Luquinha? Muita coisa eu não realizei. E os sonhos para o futuro? Como é que a gente controla essa ansiedade, né? Perfeito. Olha que interessante a pergunta que chegou do seu Miranda. Ele comenta assim, ó, boa tarde. Eu gostaria de saber como identificar quando essa insistência nas frustrações do passado, como se não conseguisse superá-las, pode ser indícios de uma doença como depressão ou alguma coisa outra também. Doutor, a gente fica remoendo aquilo, quer vencer e não consegue. Isso pode ser também uma característica de uma depressão, por exemplo? Olha, a depressão ela é caracterizada por uma série de sintomas assim, né? Uma coisa que é importante em relação à depressão é que normalmente a pessoa fica triste, desanimada, sem vontade de fazer as coisas, e isso acaba gerando uma série de prejuízos para a pessoa. Então, é super importante, assim, quando a pessoa tem uma frustração, na realidade é super importante que, assim, ela tente entender por que ela teve essa frustração e ela tentar lidar com essa situação no sentido de vencer e tentar retomar essa situação no sentido de que, olha, não deu certo isso, por que não deu certo? E tentar um outro caminho. Nesse novo caminho, a chance de mudando as características, a chance de dar certo é muito grande. Então, não necessariamente você estar frustrado significa que você está deprimido. Depressão é uma doença. Ok, doutora, a gente recebeu uma perguntinha agora do Eduardo, de São José dos Campos. A Mica foi para as ruas e vamos ver o que ele tem de dúvida. Oi, Sol, oi, Luquinha, ainda aqui no centro, agora eu tô conversando com o Eduardo. O Eduardo é só um pouquinho mais alto que eu, tá, gente? Mas tá tudo certo. O Eduardo, ele tem um sonho especial de Natal. Por enquanto eu estou tirando a minha carta, a habilitação, então o meu sonho para 2022 é ter o meu carro ou uma moto própria minha mesmo. E você já sabe qual que é o modelo do carro, da moto? O que você está fazendo para conquistar esse sonho? Tá trabalhando muito? Trabalhando muito, juntando dinheiro. Ó, eu tenho certeza que em 2022 a gente vai voltar aqui para conversar com o Eduardo e eu vou dar um rolê de carro com ele, tá bom? Vai conquistar esse sonho sim. De volta com vocês aí no estúdio. A visualização desse sonho faz com que esse sonho se realize de uma maneira mais rápida? Dizem que tem a tal da lei da atração, né, Davi? Existe uma técnica, né, que os atletas de ponta usam, que é a questão da mentalização. Então, quando você vai competir em alto rendimento, você tenta mentalizar o que vai acontecer na prova, né? Por exemplo, uma prova de 50 metros de natação, o César Cielo, né, que foi campeão olímpico, ele contava, né, que, né, os atletas eles falam que eles visualizam, olha, como é que eu vou entrar na piscina, como é que vai ser a minha primeira nadada, como é que vai ser a virada, e tudo isso ele mentaliza antes. E isso você pode usar também para quando você deseja alguma coisa, de mentalizar, visualizar, mas só isso não é o suficiente. Você tem que criar uma estrutura dentro da sua cabeça para que isso se torne realidade. Como que você faz isso? Então você tem que, se você precisa de tanto de dinheiro, se você precisa de conversar com tal pessoa, se você precisa de fazer tal coisa, você tem que ir atrás dessas coisas e ir atrás. Quando a gente deseja alguma coisa e a gente quer muito alguma coisa, a chance de dar certo é muito grande, porque daí a gente consegue fazer um plano para concretizá-lo.
Perfeito. Olha só, eu estou me identificando com essa pergunta aqui porque eu senti um cheirinho de ansiedade nela, doutora. Eu quero que você compartilhe comigo se sim ou não. Olha, mesmo com a nova variante chegando, será que conseguimos ter novos sonhos para o futuro? E aí eu já vou colocar um pouquinho aqui da minha interpretação dessa pergunta, porque muitas vezes, doutora, a gente ouve nova variante. Aí eu não sei se é trauma, não sei se é alguma coisa não resolvida nossa do passado ou com o que a gente viveu há pouco na pandemia, parece que a gente vai viver tudo de ruim de novo. Não existe aquela possibilidade de ser uma variante, e a gente já provou aqui no programa, já comentou que é uma variante que as vacinas super funcionam, mas a gente acha que não. Vai ser uma variante super forte, que vai dar tudo errado, e a gente vai se voltar e se ver naquela situação de novo. Isso realmente é resquício do que a gente viveu? Pode ser uma ansiedade? Pode ser algum trauma que a gente ficou? Pode ser sim, porque a gente viveu, o Brasil passou períodos muito ruins em relação à pandemia, né? Principalmente a segunda onda aí, né, no meio desse ano, aí, em maio, junho, onde muitas pessoas, infelizmente, faleceram. Agora, o Brasil tem uma grande vantagem, viu, Lucas? Porque o povo brasileiro, na maioria das vezes, ele se vacina. O brasileiro, ele está acostumado a se vacinar. Então, apesar de ter uma polêmica muito grande aí no discurso e tudo mais, o Brasil está avançando muito na vacinação e isso é muito bom. E assim, as variantes a gente vai possivelmente lidar com elas por um determinado tempo ainda. Então, acho que assim, a gente tem que fazer a nossa parte, que a gente está fazendo. Então, é vacinar, distanciamento social, usar máscara e se cuidar. Eu acho que a gente não deve esquecer dos nossos planos, dos nossos sonhos. Se a gente quer alguma coisa, a gente deseja alguma coisa, a gente tem que ir atrás e se cuidar. No final, vai dar tudo certo e a gente vai passar por essa pandemia com toda certeza. Como dizia Chico Xavier, né? O grande mestre aí, uma grande luz, ele dizia o seguinte: tudo passa. Que uma vez ele passou por uma situação difícil, Luquinha, e disse que ele perguntou à Nossa Senhora, né? Falou, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso comigo? Porque imagina Chico Xavier fazendo. E ele escutou uma voz, que deve ter sido a própria consciência, né? O Emmanuel, que era um grande mentor dele, falou, não se preocupe. Tudo passa, assim como vai passar, né? Doutora, a gente vai dar um tempinho aqui só para passar agora uma turma, né? Que a gente está falando de sonhos, de frustrações, né, Luquinha? Uma turma que realizou muitos sonhos até agora aqui no programa, né, Lu? Pois é, o pessoal da Ortovip, foram 17 implantes completos, entregues para as pessoas que já tinham perdido realmente a esperança, né, Sol, de recuperar a autoestima. Claro, né, que os profissionais da clínica estão aqui para aquele carinho muito especial. Nós, da família Ortovip, estamos nos reunindo para desejar a todos os nossos amigos, nossos parceiros, aos nossos pacientes, muita comunhão, agradecer a Deus por este ano, que foi um ano bastante difícil para a humanidade, que vocês possam, junto com seus amados, ter um Feliz Natal! Que lindos, né, Sol? Como a gente ama, né? É muito legal. Você imagina quem ganhou o implante, como é que dá sorrindo, Luquinha? E como é grato também a toda essa família do Ortovip. Então, um Feliz Natal para todos vocês, que realmente é incrível a gente poder contar com vocês aqui no programa, realizando sonhos, transformando vidas, e a gente realmente valoriza muito isso. Exatamente. Né? E o ano que vem nós vamos abrir a 18ª etapa, 18ª, gente, do Quero Meu Sorriso de Volta, tá? Vamos chamar novamente o Israel Goldenstein. Israel, que está aqui com a gente. A Sinovac, ela está desenvolvendo, né, Israel, uma nova versão da Coronavac, baseada na variante que o Luquinha acabou de comentar tanto, né, Luquinha? A Ômicron. Parece que a gente tem aí uma luz no fim do túnel, né? Exatamente, Solange. E o que chama a atenção? Ela deve ficar pronta em 3 meses, ou seja, a partir do mês de março. A gente teve, no início da semana passada, uma informação muito boa, que foi a avaliação positiva em pelo menos 85% a 99% da capacidade
capacidade plena das vacinas atendidas aqui no Brasil. A Coronavac é uma delas, como Janssen, AstraZeneca e a Pfizer. Até 1,5 bilhão de doses por ano devem estar envolvidas. Também estão sendo feitos estudos para determinar a extensão da eficácia da versão atual da Coronavac contra a nova cepa, o que deve chamar muita atenção. Segundo o presidente da Sinovac Biotech, Yan Weidong, essa é eficaz por usar tecnologia de vírus inativado que é menos suscetível a mutações. Em todo o mundo, mais de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas foram vacinadas com a Coronavac. Aliás, a primeira desenvolvida no mundo depois da Sputnik V, que foi a Rússia, e aí começou, né, Solange? Desdobramento de novos imunizantes em todo o Brasil. O que a gente espera é que tenhamos um 2022 mais tranquilo, né, Sol? Pois é, vale lembrar, né, Luquinha e Israel também, que a Pfizer também está prometendo aí, tem o comprimido, tem o spray, tudo contra coronavírus e também contra as variantes, tem tudo a ver né? com o que a gente está falando hoje, porque a gente às vezes se apega a tantas notícias ruins, a gente está tendo aqui uma notícia de esperança, né, gente? Então é se apegar a essa nova fase, é se apegar a essa esperança para conseguir não entrar também nessa depressão, nessa ansiedade que a gente está conversando com o doutor também. Porque se a gente vê só notícia ruim, a gente não vai ver Papai Noel, né? A gente vai ver a bruxa malvada, né? Com certeza, né, Israel? Que bom ter você também com a gente. Israel, a gente ainda não vai dar Feliz Natal, que amanhã acho que você está com a gente aqui também, que tá na escala. Né? Exatamente, Lucas. Eu vou tô na escala de Natal, de Ano Novo, de Carnaval, do ano que vem. Rapaz, tem que falar com o moço que vai apresentar o jornal Vale Urgente lá, que é o diretor de jornalismo, para ver se dá uma folguinha para mim, né, Solange? Já pede, Bandinho, então já fala com ele aí, já pede folguinha aí, né, Israel? Não, tem mais moral que vocês dois, tem mais moral que eu. Mas é que ele ama o que faz que nem a gente. Então a gente fica brincando aqui, gente, mas a gente está muito feliz de também estar aqui no feriado trabalhando, conversando com vocês também. Mas obrigado pelas notícias de hoje, viu, querido? Valeu, obrigadão. Obrigada, Israel. Obrigada. Amanhã a gente está de volta, porque amanhã também tem Falando Nisso Band. Você já fez seu pedidinho para Papai Noel? Ai, olha, eu tô pedindo a paz mundial. Eu não quero a paz, só eu quero a paz mundial. É, porque se acontecer lá em Wuhan, como aconteceu, que a gente viu no ano de 2019, finalzinho, a pandemia foi declarada em março de 2020, começou em Wuhan. Você já tinha ouvido falar em Wuhan? Nunca, gente. E pensar que daquele momento, eu fico às vezes imaginando o momento que aconteceu, Sol. Esse escapar, sei lá como é que foi também, o que aconteceu, que a gente ainda não tem ainda a certeza de como que foi, né? Estão investigando. Mas o que aconteceu naquele momento? E tomar essa proporção de afetar o mundo inteiro. Eu lembro direitinho quando a gente noticiou aqui no Falando Nisso Band, que a Organização Mundial de Saúde, a gente estava dando outro tipo de notícia, entrou urgência aqui no Twitter da Band News TV, que a Organização Mundial de Saúde estava decretando pandemia, ou seja, o vírus já tinha tomado conta do mundo. Mas graças a Deus, né, Deus é Pai, a gente aí está saindo dessa situação. Parecia tão longe, infelizmente chegou até a gente, mas vamos passar e vamos sair como você falou, né? A gente comenta já com vocês também, viu, gente? Que tem gente pensando no feriado do ano que vem já. Tipo, quantos são, qual que vai ter. Ansioso não? Pois, muito. Eu ainda não fiz isso, mas até me deu vontadinha agora. A gente já volta para comentar com vocês, não sai daí. São as pessoas do Bolsa Família. É uma perseguição impressionante. Primeira aplicação da vacina contra o coronavírus. Com a saída das tropas americanas, os senadores continuam com a análise de dados. Ficaram muito assustados com a intensa troca de tiros. Um verdadeiro absurdo. 2 hospitais públicos registraram um surto de casos de Covid. Está com os olhos bem abertos, que a gente ajuda você.
boas-vindas a bordo. Vai por mim. Em viagem, o ideal é ir fora de férias e feriados. Na Band Vale, você tem as informações sobre os principais caminhos profissionais com Vic Block. A gente é gregário e quer ficar junto com o outro, quer saber como é que faz, tá inseguro porque não sabe se está dando a melhor solução. Fica com a gente se você tem sonhos que quer realizar, mas a ansiedade às vezes te atrapalha, você não vê a hora que chegue. David Souza Lima, nosso querido amigo médico psiquiatra, quer ajudar você a cuidar desses sonhos, mas principalmente do coração e da mente. Mas antes, eu acho que isso daí é bom também, viu? Eu tô um pouco ansioso. Eu também. A gente tá falando de ansiedade aqui, eu também tô. É um sonho, né? Gente, não perde tempo não, pelo amor, tá? Se você não participou da promoção do Vale Sul Shopping, aproveita que ainda dá tempo, tá? Aproveita o seu tempo. A cada R$ 550 em compras realizadas entre os dias 16 de novembro e 31 de dezembro, você pode cadastrar seus cupons e ganhar um número da sorte para concorrer, olha aqui, ao sorteio. Olha os carrões, Luquinha. Lançamento. Ao sorteio de 2 Fiat Pulse. Imagina ganhar de presente de ano novo esse modelo novo da Fiat. Então aproveite que ainda dá tempo de participar, hein, Luquinha? Muito legal, viu só? Bacana mesmo. Olha que interessante essa pergunta, doutor. Eu vejo que é um sonho que até então é uma frustração. Eu acho que dá tempo de mudar ainda, viu, minha amiga? Ela diz que tem 65 anos e o sonho é voltar a estudar. Mas ela sente que é tarde e também perda de tempo. Então, dentro dela tem um conflito. Ela tem a vontade de estudar, tem a vontade de fazer, mas também existem vários impeditivos da cabeça dela. Exatamente. Se é um sonho que ela quer voltar a estudar, ela não deve pensar duas vezes. Ela deve voltar a estudar e fazer o curso que ela gosta. Porque hoje em dia ela fala 65 anos de idade, não é. Hoje a expectativa de vida no Brasil para a mulher é em torno de 78 anos, o homem 75. Aqui no sul-sudeste, essa expectativa muitas vezes é mais alta. Então hoje a gente vê pessoas com 100 anos, chegando a 105, 110 anos. Então, se é um sonho dela, ela não deve deixar para trás e deve ir atrás, porque isso vai trazer felicidade, não só para ela, mas para a família também. Eu sempre cito um exemplo de um senhorzinho, eu não lembro exatamente que cidade dos Estados Unidos, viu, Luquinha? Com 92 anos, ele se formou no meio desse ano em medicina. Olha só. 92 anos. Nossa, dá tempo da gente fazer isso. Nossa, dá tempo. Eu menos do que você. Dá tempo dos dois. E ele falou na entrevista para uma revista famosa, viu, Davi, que ele falou, eu vou clinicar, vou montar meu consultório, porque era meu sonho ser médico, nunca tive oportunidade, agora aos 92 anos ele é médico. Luquinha. Incrível, que história bacana, adorei conhecer. Põe no Google, médico aos 92 anos. Chique demais, dá tempo de fazer medicina. Dá tempo de fazer tudo. Adorei, me animei aqui, né? Doutor, a Nica tá nas ruas vendo perguntinhas e comentários do pessoal também, vamos assistir. Oi, Sol, oi, Lucas. Agora eu tô no calçadão e eu tô conversando aqui com o Lércio. Ele tá nas compras pros netinhos ali, os presentes de Natal. Lércio, qual que é o seu maior sonho de Natal para 2022? É continuar, acabar com essa pandemia. Acabar não, diminuir essa pandemia, né? Deixar ela tomar as vacinas que a gente tem que tomar. Tem muita gente que não tá tomando, que eu sei disso. Que ele acha que ele é um super-homem, então ele não... Super-homem, super-mulher, não quer tomar vacina, né? Mas eu já tomei, como eu falei, já fiz 18 anos, já tomei minhas 3 vacinas já. Eu acho interessante a gente comentar o seguinte, doutor, porque existe uma frustração. E eu vou falar dos dois lados, tá? Claro. Também falar dos dois lados. Eu tô do lado de que realmente tem que tomar vacina, eu faço essa propaganda e tudo. E eu fico frustrado demais com as pessoas que estão do outro lado. Falando que não tem que tomar, não vou tomar. Porque eu também não posso chegar, primeiro que eu não sou da área de saúde, mas eu não posso pegar a vacina e enfiar nele, entendeu? A vontade que dá às vezes é isso, mas eu não posso fazer isso. Como lidar com essa frustração? Da gente realmente olhar para o próximo, entender o que ele quer, o que ele não quer, e não concordando, não sofrer com isso. Não é que eu vou mudar de opinião, mas não sofrer, não se amargurar por essa decisão, aos meus olhos, tão triste. Sim. É sempre difícil, né? Essas decisões, quando envolve uma decisão de outra pessoa, a gente não tem domínio nenhum sobre o que está na cabeça de outra pessoa e o que a outra pessoa vai fazer.
Então isso pode gerar uma frustração muito grande. E como lidar com isso, né? Eu acho que a melhor maneira de você lidar com isso é você tentar, você mesmo fazer o seu melhor papel, né? De que, olha, o que você acha que é o melhor para você e para o coletivo, e você tomando essas decisões, deixando você tranquilo, a tendência é que essa frustração seja menor. Mas a gente nunca vai conseguir convencer 100% das pessoas em nenhum assunto, sempre vai haver divergência. Mas na área de saúde hoje, eu entendo, e pelo que eu leio, pelo que eu vejo e com as pessoas que eu converso, enfim, a melhor conduta, sem sombra de dúvida, para a própria pessoa e para o coletivo é que quanto mais a gente se vacinar, quanto mais pessoas se vacinarem, é melhor para todo mundo. É engraçado que você falou da frustração, né, Luquinha? Eu confesso que eu tenho medo. Né? Às vezes você conversa com a pessoa, você está assim conversando, com máscara, tudo, mas você está conversando, viu, doutor? Essa aqui é uma pessoa. Aí a pessoa fala, eu não vou tomar vacina. Eu me afasto. Com certeza. Eu me afasto, mesmo com máscara, me dá um medo. Claro. Acho que é uma reação até de proteção, né, doutor? Porque a gente não quer pegar esse vírus. A gente, infelizmente, perdeu a Bel Freitas para esse vírus. A gente tem pessoas perto da gente que sofrendo consequências por causa desse vírus. Então a gente não quer isso para nossa vida, com certeza, né? Vamos falar um pouquinho de frustrações que muitas vezes a mulherada tem no corpo, ou os homens têm com a barriguinha que não consegue diminuir de jeito nenhum. Pois é, né? Aquele sonho do peito maior ou menor, da barriguinha trincada, do nariz empinado, enfim, o sonho que o Dr. Juan sempre realiza. E ele mostrou pra gente esse ano todo, né? Mas hoje, o Dr. Juan, né, que também já devolveu, como disse o Luquinha, a autoestima para tanta gente, ele tem um recadinho para você. Feliz Natal, feliz Ano Novo, próspero ano para todos nós. Um abraço. Ei, olá, que tal, né? Obrigada. Esse é gente boa, além de ser um excelente profissional, que a gente fala aqui, ó, a gente faz, né, a gente fala esses comentários assim de maneira tão de carinho, mas também porque a gente quer muito mesmo falar para você que a gente tem esse respeito por ele profissional, mas também pessoal, uma pessoa do bem, viu? Eu acho muito legal, né? Eu brinco muito com ele e com a turma dele, do jeito que o Dr. Juan é colombiano, né? Já é brasileiro, mas o sotaque, olá, que tal? Afortunadamente, pálpebras, né? Lindo demais. É muito competente. Bom, o doutor Davi vai continuar com a gente, né? Para a gente falar sobre esse tema muito importante de frustrações do passado, aqueles sonhos que você não realizou, mas tem 365 dias o ano que vem para você realizar, né, Luquinha? Com certeza. A gente vai chamar agora a Larissa Murad, a linda Larissa Murad, lá de Minha Linda. Tem gente já pegando o calendário para saber, né? Muita gente ansiosa. Sol, boa tarde para você, para o Marcos Rossi, para os amigos aqui do Falando Nisso Band. Só que quem conta com esses feriados prolongados do ano que vem para poder descansar, viajar, não tem uma boa notícia. Serão só 5 feriados prolongados durante esse ano, já que a maior parte das datas de comemoração nacional cai no meio da semana ou nos fins de semana. Entre os feriados que não caem em dias úteis estão o Dia do Trabalho, que é no dia 1º de maio, e o Natal. Feriados como o Dia da Independência, o Dia de Nossa Senhora Aparecida e até o Dia de Finados caem em quartas-feiras. Com alguma sorte, dá pra gente contar com os feriados municipais e estaduais, Sol. Muito legal, viu, Larissa? Obrigada aí, porque tem gente que a primeira coisa que faz é saber a quantidade de feriados para saber quanto que vai descansar. Luquinha. Eu vou até falar com o doutor sobre isso, doutor. Uma perguntinha séria, porque assim, eu sou uma pessoa ansiosa também, né? Então, coisas desse tipo eu costumo fazer também. A gente brinca tanto sobre ansiedade, mas esses sinais, a gente querer saber muito sobre o futuro, esses sinais, a gente querer muito saber e se planejar de coisas que a gente, né, vamos combinar, gente, daqui a um ano, de repente a gente vai estar trabalhando, nem vai saber se vai estar descansando ou não, vai estar desempregado, eu não sei. Esses sinais, eles têm que servir de alerta pra gente, tipo assim, opa, essa ansiedade pode estar fugindo um pouco fora do controle, pode estar um pouquinho a mais daquilo que realmente deve ser necessária e aceitável. Que ter um pouquinho de ansiedade é aceitável, não é ou não? Não, é aceitável e é normal, viu, Lucas? A ansiedade é um sintoma, é uma característica que todos nós temos, né? Então, o problema da ansiedade, ela se torna doença, ela se torna patológico,
quando ela começa a te dominar e quando começa a trazer um sofrimento tão intenso para aquela pessoa que isso começa a alterar a vida da pessoa. Ela deixa de fazer coisas que estava fazendo e tudo mais. Então, assim, você tem um pouco de ansiedade porque você vai ganhar alguma coisa, vai se encontrar com alguém, vai fazer algo que você tinha uma expectativa muito grande, isso é normal. Agora, se isso fica a maior parte do tempo e começa a gerar problemas, uma coisa que é muito importante que acontece com o ansioso muitas vezes, quando torna-se doença, são alterações no sono. A pessoa começa a ter dificuldade para iniciar o sono. Então, são alguns sintomas que a gente precisa de estar de olho. Agora, doutor, quando a gente fala em frustração ao passado, significa que a pessoa ainda está presa lá no passado, carregando esse fardo e não está vivendo hoje, está vivendo a dor lá do passado. É preciso um acompanhamento médico para destravar essa mente? Olha, se isso está gerando um prejuízo muito grande na vida da pessoa e a pessoa não consegue caminhar para frente, no mínimo, o ideal é marcar uma psicoterapia, né, com uma psicóloga, enfim, e fazer uma terapia. Porque você ficar remoendo o passado e ficar só vivenciando essas frustrações, se você não sai, né, não sai desse giro, aí a chance de você entrar num quadro depressivo vai aumentando, porque você fica sempre no mesmo tema, com aquela questão de que você está triste, está desanimado, não resolveu algo no passado e não consegue caminhar para frente. Então é importante ter a ajuda, assim, de uma pessoa. O ideal é que a gente tente sempre vivenciar o presente, levando esse presente para o futuro da maneira mais tranquila possível. O que aconteceu, aconteceu, tentar aprender com o que aconteceu, mas pense no viva o presente, olhando para o futuro. Doutor, vou estourar um pouquinho esse bloco, só para a gente responder a Carol de Caraguatatuba, que eu acho que a pergunta dela se encaixa um pouco no que a gente está falando, mas só falando da perspectiva de medo. Medo de errar, medo de fazer a escolha errada. Ela diz que o sonho dela é trocar de emprego, mas ela tem medo de dar tudo errado. Esse receio, esse medo que às vezes impede. A gente falou que às vezes é normal a gente ter esse cuidado, né? Esse pouquinho de cuidado. Mas aquele a ponto de impedir de você tomar uma decisão que de repente pode realmente ser o melhor para você. Toda mudança na vida de uma pessoa gera uma ansiedade, um medo, né, uma tensão. E mudar de emprego é uma mudança importante. Eu acho que o mais importante é ela se perguntar, a Carol se perguntar, possivelmente ela não está satisfeita com esse emprego, se ela está querendo mudar, entender o porquê ela não está satisfeita nesse emprego e o que ela deseja no outro emprego que ela tem uma perspectiva, né? Como que ela se encaixaria nesse outro emprego? Se ela conseguir responder essas perguntas, a chance dela ir para um novo emprego, para uma nova situação e dar certo é muito grande, porque ela vai sair de uma situação que não está legal para uma situação que possivelmente vai ser mais agradável. Olha Com só. certeza, né? Vencer o medo, né? Só, ainda mais agora para esse ano, pode ser um objetivo para a pessoa, né? Tem um duende, que eu acho que eu comentei já com você. É um bonequinho que eu ganhei, meu papai era vivo ainda, viu, doutor Davi? Eu lembro que nós fomos visitar em Embu das Artes, que é uma terra que tem bastante artesanato, né? E ele me deu um duende que eu coloquei o nome de Rap. Rap. Porque ele tem a cara de feliz. Lembrei, o Rap, eu te contei. E o Rap, ele tem uma sacolinha aqui com recadinhos. Sim. Então, todo dia de manhã eu tiro um recadinho e devolvo aquele que estava na mãozinha dele. E um dos recadinhos do Rap, que eu tiro com frequência, eu não sei porquê, porque são vários na sacolinha dele, diz o seguinte: muitas vezes, por medo de tentar, você perde a felicidade que está na sua vida. Né? E às vezes a gente fica travada no medo mesmo, né, Luquinha? Então, o Rap é meu grande mestre também. Sensacional. Bom, a gente falou da H3N2, da gripe. A gente falou da Ômicron, do coronavírus. Gente, agora casos de chikungunya, que aumentaram, Luquinha, mais de 5.000% em São Paulo. Olha o mosquitinho danado. Ô, danadinho, que coisa, né, menina? Pra que um negócio desse? A gente tanto tempo falando dele também, né? Barata come mosquito? Ai, se comesse, acho que não ia ter esse problema, não. Porque tem tanta barata no mundo, né? Bom, a gente vai ver daqui a pouquinho esses casos de chikungunya. Fica aí, que a gente volta já já. Os beneficiários são as pessoas do Bolsa Família. Uma perseguição impressionante. Primeira aplicação da vacina contra o coronavírus. Com a saída das tropas americanas, senadores continuam com a análise de dados. Ficaram muito assustados com a intensa troca de tiros. O verdadeiro absurdo
tudo. 2 hospitais públicos registraram um surto de casos de Covid. Tá com os olhos bem abertos que a gente ajuda você. Vamos falar de bolsa. Inflação oficial registrou o menor número de internações do ano. É só no nosso. Tem aí o povão reclamando, Ladino. Tem que ter uma solução para isso aqui. Vamos ver. Band Vale, música e informação na maior cobertura do rádio regional pro Vale do Paraíba, sul de Minas, sul fluminense e litoral norte. Band Vale. Todos os dias a Band Vale traz as melhores dicas para sua viagem com Ricardo Freire. Boas-vindas a bordo. Vai por mim. Em viagem, o ideal é ir fora de férias e feriados. Na Band Vale você tem as informações. Está quase acabando o programa, mas ainda dá tempo de você participar com a gente. Dr. David Souza Lima, que é médico psiquiatra, quer ajudar você a vencer frustrações do passado, mas principalmente também, né, só, vencer a ansiedade. Olha que interessante, a Juliana de São José dos Campos, ela fala que o maior sonho dela é abrir a empresa, que ela é confeiteira, só que ela não consegue tirar esse sonho do papel. E a gente tem outras aqui também, de pessoas comentando sobre frustrações e acompanhamento psicológico. Doutor, para quem quer buscar uma vida melhor, ter uma sanidade também mental melhor, é importante ter acompanhamento psicológico até nesse momento de transição da vida, de tomada de decisão, seja uma terapia, seja um psiquiatra. É importante buscar essa ajuda, não só conselhos de amigo? Não, eu acho que assim, você deve consultar um psiquiatra quando existe um prejuízo muito grande, um sofrimento e quando existe uma doença realmente, né? No geral, as pessoas, se elas conseguem ter uma vida, de certa maneira, equilibrada, fazendo atividade física, se alimentando bem, dormindo bem, tendo um bom relacionamento na família, com os amigos, com as pessoas mais próximas, enfim, e fazendo as coisas que a pessoa gosta. Se a pessoa está fazendo isso, a chance dela estar com uma boa saúde mental é grande, né? Deve-se procurar um psiquiatra e um psicólogo quando a situação está um pouco mais complicada e a pessoa não está conseguindo lidar com os problemas da vida dela e não está conseguindo caminhar para frente. De outra maneira, a maioria das pessoas conseguem tocar a vida de uma maneira relativamente bem. Ok, doutor Davi, a gente uma vez comentou, eu não lembro que você já faz parte da família falando disso, Band, eu não lembro em que época foi, mas nós falamos já muito da solidão, daquelas pessoas que se recolhem, né, que preferem se isolar nessa época de final de ano. Essas pessoas pioraram muito por conta da pandemia, né? Essa questão do recolhimento, desse isolamento, como é que a gente fala para ela assim, Papai Noel realmente existe, Papai Noel está aqui dentro do seu coração? Ou deixa a pessoa lá em casa e respeita essa vontade dela de ficar nesse isolamento? O final do ano, Solange, sempre é um momento de muita reflexão, né? Porque muda-se um ciclo, né? Inicia-se um novo ano e as pessoas criam uma série de expectativas. E além disso, o final do ano, como tem as festas, né? Não só do Natal, do Ano Novo, sempre a gente lembra de momentos com a família, de momentos com pessoas próximas, e quando alguma pessoa faleceu ou não está mais aqui, então isso gera uma certa tristeza, um certo mal-estar, principalmente para as pessoas que não estão aqui, a gente sente saudade. Mas o ideal é o seguinte, a gente não pode esquecer que o ser humano é um ser social. A gente precisa das outras pessoas para estar bem. Então, assim, a pessoa também se isolar totalmente, não querer conversar com ninguém e ficar a maior parte do tempo assim, não é bom. Se a pessoa, em alguns momentos, ela quer se recolher, ela quer ficar no cantinho dela e tudo mais, isso não tem problema. Agora, se ela começa a ficar um tempo muito grande isolado, isso pode ser um problema relacionado a algo de saúde mental. A gente precisa de estar junto, porque quando o ser humano está junto, um ajudando o outro, essa parte social, essa parte de contato é muito bom para que a gente mantenha uma boa saúde mental. Mas olha que interessante a pergunta da Bernadette de São José, falando um pouco sobre esse convívio social com a família. Ela quer saber, doutor, se sentir frustrada com a família e com a vida é normal? Tenho 52 anos e até me preocupa essa frase aqui que ela fala, e não quero mais viver. Me ajuda, doutor. Vamos falar um pouquinho tanto dessa frustração com a família, aí ela fala da vida, a ponto de não querer mais viver, doutor. Não, isso é mais sério realmente. Uma pessoa que diz que não está querendo mais viver,
é porque ela está sofrendo muito, né? Porque o ser humano, as pessoas no geral, quando elas estão bem de saúde mental, a pessoa quer viver, quer fazer as coisas. Então, eu acho que a Bernadette poderia fazer uma sugestão, talvez, dela procurar uma ajuda, tentar entender por que está tendo esse sentimento tão forte de não querer viver, se eventualmente existir um quadro depressivo aí por trás. Hoje a psiquiatria evoluiu muito, então a gente tem uma série de medicações, uma série de abordagens que podem ser feitas e a pessoa melhorar. Então acho que talvez seja um bom caminho. Ok, então. Doutora, a gente já vai fazer uma paradinha, está quase chegando ao final, mas a gente vai falar aí dos casos de chikungunya, que tiveram uma alta de mais de 5.000% em São Paulo, né, Larissa Murad? Traz a notícia. Uma nova preocupação, Sol, com a pandemia de Covid-19 agora nos holofotes, esse mosquito Aedes aegypti ganha espaço para proliferar a doença. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, São Paulo teve só em 2021 14.300 diagnósticos confirmados até o fim de novembro. 5 pessoas, infelizmente, morreram. Destinos bastante procurados agora no fim do ano, como os municípios da Baixada Santista, foram os que apresentaram maior número de pacientes, 7.300 em Santos e pouco mais de 3.000 em Guarujá. Febre, dores intensas nas articulações, dor nas costas, pelo corpo, dor de cabeça, além daquela febre alta, são sintomas que merecem a sua atenção, porque podem realmente indicar um quadro de dengue. Obrigada, Lari. E evitar, né, a proliferação é você evitar deixar aquele copinho com água parado, vazio, acumulando água, piscina que está suja, enfim. Não pode. A gente tem que fazer a parte da gente. E ele gosta de água limpa, viu, Luquinho? O danado pois também. Né? E tudo depende da gente, né, Sol? Contra o coronavírus depende também da gente. Você vê como a gente precisa ter responsabilidade com a gente e responsabilidade social. Doutor, a gente está caminhando para o final do programa e eu acho que a pergunta da Ridna Série de Taubaté é perfeita para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Ela quer saber se tem alguma dica para ficar mais calma. Ela não quer fazer superstição nem nada, porque ela não acredita, mas ela quer saber alguma dica para ficar mais tranquila durante essa pandemia. A respiração profunda, doutor, isso pode ajudar? O que a gente pode buscar no nosso dia a dia para a gente ter mais paz e tranquilidade? A respiração aprofundada é uma técnica usada para diminuir a ansiedade. Então, se você puxar o ar, né, 3, 4 segundos e depois soltar também 3, 4 segundos, isso, se a pessoa está muito ansiosa, diminui a ansiedade. Uma coisa que deixa a pessoa normalmente muito mais calma é fazer exercício físico, porque quando você faz exercício físico, você libera uma série de endorfinas e isso gera um bem-estar e deixa a pessoa mais tranquila, mais calma, mais relaxada. Então, fazer exercício físico é outra coisa importante. Outro aspecto para você ficar mais calmo é você fazer coisas que você gosta de fazer. Quando você gosta de fazer alguma coisa e está fazendo, isso faz com que você se sinta bem, se sinta melhor. Hoje tem técnicas de meditação, técnicas de mindfulness, então tem uma série de coisas que você pode fazer que pode te ajudar, mas nesse sentido são coisas que podem ajudar. Ok, então. Bom, por falar em ajudar, doutor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, não só como psiquiatra, mas como médico, né, para as pessoas que precisam dessa palavra para poder seguir em frente, não só amanhã, que é véspera de Natal, mas esse ano que está chegando aí pela frente. Eu acho que a mensagem, Solange, é que assim, a gente sempre tem que acreditar em nós mesmos e sempre tem que acreditar que existe esperança. Às vezes, muitas vezes a pessoa acha que está no fundo do poço, que não tem saúde, que não tem saída e que não tem alternativa. E eu vejo isso muito na prática clínica. Não é verdade. Não é verdade. Quando você tem um problema muito sério, você precisa de buscar ajuda, converse com a família, com os amigos, procure uma ajuda médica se for necessária e acredite em você. E uma coisa muito importante é assim, o que você quer para a sua vida, né? O que realmente te deixa feliz, quais são os momentos, quais são as atitudes, as coisas que te dão prazer. Se você consegue responder essa pergunta e você vai atrás disso, a chance de você estar bem aumenta muito. Então, assim, não desistam nunca do que vocês acham que é importante e sigam em frente, porque no final tudo dá certo. Pode ter certeza que pode demorar um pouquinho, mas quando você quer alguma coisa, você busca algo nesse sentido, as coisas caminham bem. Exatamente. E quando a gente olha para trás, né, a gente fica tão preocupado com algumas situações, aí você olha para trás e fala assim, passou.
foi resolvido, né? Davi, muito obrigada por participar esse ano inteiro, aliás, tanto tempo aqui no Falando Nisso Band, suas orientações, a sua luz, a sua participação, um lindo e iluminado Natal e, se Deus quiser, em 2022 estaremos juntinhos aqui. Obrigado, viu, Solange? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aí junto com vocês. O programa Falando Nisso tem um sucesso tremendo, né? Então, agradeço, um Feliz Natal para você, para o Lucas, um ano novo cheio de paz aí, muita saúde principalmente. Amém. Obrigada, viu, doutor Davi? Luquinha. Obrigado, doutor. Obrigado pelo carinho, você de casa também pela participação. Vamos juntos saber, né, Sol? Vamos. O assunto de amanhã. Vamos lá, Mica. Isso mesmo, Sol. No programa de amanhã a gente vai aprender como superar a ansiedade através da fé. E você aí de casa pode participar e contar a sua história pra gente. A gente espera vocês. Até lá! Obrigada, Mica. Beijos. Bora fazer compra com o Vale Shop, né, Luquinha? Viver e ser feliz, né? Coisa boa. Beijo pra vocês. Se preparem pra amanhã, véspera de Natal, hein? Verdade.